Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um webinar aqui para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão de resíduos, tentar trazer um pouquinho das definições, né, um pouquinho da parte teórica e no final falar um pouquinho para vocês da prática, como que a gente consegue fazer isso na nossa empresa, mesmo que seja que você não veja hoje como fazer isso na sua empresa, a gente vai tentar trazer um pouquinho dessa experiência que a gente tem aqui com a consultoria, né, com as certificações, com as mais de 1.100 certificações aqui da Tempo, a gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês. Para quem não me conhece, eu sou José Rafael, sou consultor aqui da Tempo há 3 anos, né, trabalho com as normas de SGI, SASMAC. Meu nome é Regina, sou consultora Templum também. Estamos aqui na implementação de sistemas de gestão integrada, 9.000, 14.000, em experiência nessa área de gestão de resíduos, de diversos tipos de resíduos perigosos, resíduos administrativos, né, aqueles de escritório. E a gente espera colaborar com vocês de uma forma prática, de uma forma efetiva, e aí a gente vai bater no papo. Bacana. Bom, como a nosso principal embasamento aqui é a ISO 14001, né, como a gente é uma empresa de consultoria, eu vou lançar uma perguntinha aqui para vocês, só para a gente saber para a gente ter uma ideia de como é que está esse nosso público hoje com relação à ISO 14000, as certificações, para a gente nivelar um pouquinho, né, a forma como a gente conduz esse treinamento. Aí na tela de vocês tem uma perguntinha, né, perguntando se vocês são certificados, se não na ISO 14000, mas outras certificações. Legal, tem um pessoal com bastante certificação. A gente vai dar um tempinho aí para o pessoal responder essa pergunta. Enquanto vocês estão respondendo, para quem ainda não conhece o Zoom, né, essa ferramenta que a gente está utilizando, tem a opção aí de vocês vocês fazerem perguntas para a gente, interagirem conosco pelo chat, né? Tem um chatzinho aí embaixo, vocês podem mandar mensagens, perguntar dúvidas, que ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai esclarecendo algumas dúvidas que surgirem. Isso, aí se a gente também tiver no final mais dúvidas, vocês podem mandar também para a gente, né? Depois, de repente, está em casa, está pensando, e aí manda aqui para a gente. Bom, bacana. Vou compartilhar aqui com vocês o resultado, né, da nossa pesquisa. A maioria de vocês, tem bastante gente que não respondeu, né, pelo pessoal que está online, mas a maioria respondeu que não tem uma certificação mais certificada. Então, é muito bacana isso, porque a gente vê que tem um crescimento, né, da implementação da ISO 9000, da ISO 14001 e dessa conscientização, eu acho que, da certificação. E eu acho que a gente vem passando por um momento na questão de resíduos no país, né, onde o resíduo também é um requisito legal da certificação. Sim. Então, isso é fundamental e a gente espera aí poder colaborar também com a certificação de vocês. Bacana. A Beatriz falou que é estudante, a Ediane... Ela tem certificação. Dilane, desculpa, disse que tem uma certificação já. Legal, pessoal, a gente vai conduzir a nossa apresentação aqui, vocês podem ir mandando as dúvidas ou comentários, né, se quiserem acrescentar alguma coisa, que a gente vai falando aqui ao longo da apresentação. Legal. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minuto, pessoal. Pronto, bacana. Está todo mundo vendo a nossa tela aí? A gente está numa tela do PowerPoint, né? Gestão de resíduos. Vocês estão nos ouvindo bem também? Está tudo certinho com o som? Todo mundo ouvindo bem. Vamos ver. Legal, bacana, todo mundo vendo. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai tentar trazer para vocês, como eu falei, um pouquinho da nossa prática aqui, e a gente não pode deixar de começar falando da parte de legislação, né, da parte de dar um embasamento mais técnico para esse nosso assunto, requisitos que a gente encontra, que são as principais referências nesse assunto.
Então, a gente vai definir um pouquinho o que é resíduo. Essa aqui é a sequência que a gente vai seguir, né, ao longo da apresentação. Vai falar da definição de resíduos, um pouquinho da gestão de resíduos na ISO 14001. Depois vamos entrar em requisitos legais, com algumas normas principais aí, leis principais. A Política Nacional de Resíduos, né, que afeta bastante, e na verdade dá norteia toda a gestão de resíduos hoje no nosso país. A gente entra também na efetiva prática, pouquinho das dicas, né? As dicas práticas, como a gente usa aqui com a nossa implementação da 14.000, algumas ferramentinhas que a gente tem, e como tu pode fazer isso aí na empresa de vocês. Bom, então vamos começar aqui com a definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que hoje é a principal lei em torno desse assunto. A política define resíduos sólidos como material, substância ou objeto ou bem descartado durante as atividades humanas, cuja destinação final se propõe proceder ou está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como os gases contidos em recipientes, líquidos. Então, essa é uma definição. O que é resíduo sólido, né? É tudo aquilo que foi utilizado no processo produtivo e que não faz parte do produto final, né? Do bem final. Do bem final. Isso pensando na cadeia, né, Rafa? Sim. Porque aí quando a gente entra na parte do ciclo de vida do resíduo, a gente vai entender o resíduo sólido também como aquilo que é pós-uso, né? Sim. E a gente não pode esquecer do pós-uso e algumas outras definições que são importantes, né? Exato. Tem outras definições que a política aqui fala, né? São definições principais que a gente vai trazer ao longo dessa apresentação, então, para todo mundo nivelar, né, esse conhecimento. Rejeito é aquilo que não, uma das definições, né, que é de rejeito, é aquilo que não pode ser mais aproveitado. Então, rejeito é diferente de resíduo, né? O resíduo é uma sobra da produção ali, do processo, mas que ainda pode ter alguma outra destinação, como a reciclagem, como a reutilização. O rejeito é aquilo, o final mesmo, que a gente não consegue aproveitar. Aquilo que vai acabar ainda, a gente pensar ainda na compostagem, depois da compostagem que vai ter alguma utilização, ou que vai ter praticamente para o aterro sanitário, porque a gente não consegue dar um tratamento adequado. Não tem um exemplo clássico de rejeito é o chiclete, né? É uma coisa que a gente não consegue fazer nada depois, né? É verdade. Outras definições, então, tem uma diferença aí entre destinação e disposição final, né? Quando a gente fala de destinação, a gente está falando de qual que é o destino final daquele resíduo que pode não necessariamente estar vinculado a gente deixar num aterro sanitário. O destino final pode ser, por exemplo, a reciclagem, pode ser a reutilização, e é diferente da disposição final, que é a disposição aí sim, aonde a gente vai deixar aquele rejeito, onde a gente vai depositar aquilo ali. E adequada pensando que é algo que você consegue controlar, né? Não é simplesmente colocar em qualquer terreno e coisa assim. A disposição final ambientalmente adequada é aquilo que você consegue controlar, para que não tenha contaminação no meio. Legal. E a logística reversa, né? Logística reversa, bastante gente já deve ter tido contato com esse termo, né? A logística reversa, como o próprio nome diz, nada mais é do que o resíduo fazer o caminho inverso que ele faz naturalmente, né? Da produção, né? Exato. Então, por exemplo, uma empresa de pneus, um fabricante de pneus, ele produz o pneu é utilizado, a logística reversa é a gente devolver esse pneu, esse resíduo para o fabricante. Né? A responsabilidade do fabricante e da cadeia de logística, né? Então, porque o pneu, por exemplo, vamos usar esse exemplo, ele é obrigado a ter uma política de logística reversa. Tem que ter uma forma de mensurar como esse resíduo vai voltar para o fabricante. Colocou 1.000 no mercado, tem que recolher pelo menos 30% disso, ou 100% disso, para cada resíduo ter um acordo setorial que vai tratar disso. Exatamente. Mas a logística reversa é justamente voltar isso para que não tenha perdas no meio do caminho. Exato. Bom, falando um pouquinho, então, a gente explicou o que é resíduo, né, e como que o resíduo é abordado na ISO 14001. A gente até tem um probleminha de definição, acho que na tradução, né, a gente tem conversado bastante sobre isso. A ISO 9001 não cita em nenhum momento a palavra resíduo.
mas vocês vão ver daqui a pouco que sim, que deveria aparecer resíduo, né? A gente vai explicar por quê. Então, é legal começar com uma definição que está ali na introdução no 0.1, que é o começo da norma, né? As expectativas da sociedade em relação ao desenvolvimento sustentável, a transparência e a responsabilização por prestar contas têm evoluído com a legislação cada vez mais rigorosa. Crescentes pressões sobre o meio ambiente, decorrentes de poluição, uso ineficiente de recursos, gerenciamento impróprio de rejeitos, mudança climática, degradação dos ecossistemas e perdas da biodiversidade. Então, a ISO 14001, para quem ainda não tem muito contato, é uma norma que a gente fala de gestão, implementa requisitos para o sistema de gestão ambiental. E essa é a base dele, né? Vem desse histórico, dessa necessidade dessas pressões causadas sobre o meio ambiente. A 14.000 vem justamente para minimizar essa pressão ambiental proveniente das atividades das empresas e do setor, né? Exatamente. Seguindo aqui outras definições, né, que aparecem na ISO 9001, na ISO 14001, desculpa, relacionadas a resíduos, a gente precisa definir os aspectos ambientais de uma empresa considerando os resíduos. Então, diz que entre a definição dos aspectos ambientais está determinar os aspectos de suas atividades, produtos e serviços, os quais ela possa controlar, a empresa, né, possa controlar, e aqueles que ela possa interferir e seus impactos ambientais associados. Então, na definição de aspectos ambientais, o que são aspectos ambientais, né, e impactos? Pontos que a empresa pode interferir no meio ambiente negativamente ou positivamente. E como que vai influenciar esse meio, né? Isso. De uma forma que vai influenciar. E esses aspectos, a gente pode, a geração de emissões, né, nesses aspectos. Né? Dentro da 14.000, a gente pode olhar vários outros aspectos, e um deles é o resíduo, é uma emissão natural, porque está intrínseco a qualquer negócio, a geração de resíduos. Por mais que a gente entenda, o meu processo não tem nenhum resíduo do processo. Mas não sou uma produção. Não sou uma produção, mas vai ter, porque é intrínseco do ser humano e da sociedade que a gente vive hoje, né? Legal. Seguindo aqui com mais algumas definições, então, item 613, fala que a empresa deve determinar como esses requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização. Então, tem uma introduçãozinha que a gente pulou, né? Mas aqui a gente está falando que a empresa, para a certificação, precisa considerar requisitos legais, que são legislações. Um exemplo é exatamente a política nacional que a gente já passou, né? Isso. Então, quem já passou pela certificação aí, sabe que a gente precisa considerar a gestão de resíduos, porque é um requisito legal. Hoje, uma lei federal que influencia tudo, né? Todo mundo, né? Dentre outras, né? Que a gente tem outras políticas junto, aí a gente vai especificamente falar da questão do resíduo e a necessidade do planejamento de ações, né? Exato. E a tomada de decisões e abordando esses aspectos. Então, quando você vai implementar a 14.000, a gestão de resíduos, ela tem que ser parte do planejamento, ela tem que ter parte do mapeamento de aspectos ambientais de uma empresa e alinhamento com esses requisitos legais, né, principalmente com a política. Até hoje, né, nessas mais de 1.100 certificações da Tempo, nas certificações de 14.001, eu nunca vi alguém que conseguisse não considerar os resíduos nos seus aspectos ambientais, né, na sua geração, a geração de resíduos nos aspectos ambientais. Aqui um pouquinho mais de definição para vocês, e aqui que fica aquela incompatibilidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos que a gente falou, né? Deve ter vindo da tradução. Lá nos anexos, né, diz que a empresa precisa, na determinação de seus aspectos ambientais, considerar geração de rejeito e ou subproduto. E um pouquinho mais para baixo diz: convém que sejam considerados aspectos ambientais relacionados às atividades, produtos e serviços da organização, como gestão de rejeitos, incluindo reutilização, recuperação, reciclagem e disposição. Então, vocês lembram que lá no começo a gente falou, né, que rejeito é aquilo que a gente não consegue aproveitar para nada, e resíduo é o que é passível dessas ações, né, reutilização. Então, por isso que a gente falou, né, que tem um probleminha aparecer a palavra resíduo. Né, mas a gente entende que esse rejeito
coloca resíduo, né? Sim. Porque ele está colocando aí a gestão desse, se a gente substituir rejeito por resíduo, né? Gestão de resíduos, incluindo a reutilização, recuperação, reciclagem e disposição, que também são requisitos da política. É a base da política, então estão totalmente alinhados, né? E aí Legal, mais um pouquinho de definição aqui, né, de requisitos legais, só reforçando o que a gente falou, né, que a gente precisa considerar leis e regulamentos internacionais, nacionais e locais. E aí a gente vai falar um pouquinho dos requisitos legais para a gestão de resíduos sólidos, né? Isso, a gente vai falar aí um pouquinho sobre a política, efetivamente. Que é o primeiro, a principal legislação hoje, né, federal, que trata de resíduos sólidos. E eu acho bem legal a forma como ela coloca os objetivos, que a questão da política nacional de resíduos, ela considera aspectos culturais, sociais, ambientais, e como isso interage com o resíduo que está na nossa sociedade, né, e na nossa empresa. Ele fala sobre a responsabilidade compartilhada na cadeia do resíduo, né? Então, a responsabilidade é do fabricante, é o cara que gera o produto e coloca no mercado, mas é também do supermercado que vende, e também é do consumidor. Então, esse é o conceito que a política traz da gestão compartilhada e a responsabilidade compartilhada disso. Isso, aí traz algumas definições, né, que são as principais definições que a gente trouxe da política. Então, fala exatamente isso que ele falou dos objetivos. Ela tem como principal objetivo, né, trazer esses instrumentos e diretrizes com relação à gestão de resíduos. Ela prevê a redução na geração de resíduos, né, institui a responsabilidade compartilhada, que é exatamente o que a gente falou agora, né, que o resíduo não é só de quem gera ou de quem acha que gera. O resíduo, ele passa a ter uma responsabilidade de todas as pessoas que estão nessa cadeia, né? Então, o que a gente falou de perspectiva de ciclo de vida, que é um termo que a ISO 14001 traz também, é exatamente a gente analisar qual que é todo o ciclo de vida do produto, incluindo os resíduos e rejeitos, né? E eu acho que é legal a gente observar como a sua empresa, né, como as suas práticas estão inseridas nesse negócio. Como você está inserido na política nacional de resíduos? Em que ponto da cadeia você está? Você é o cara que faz transporte? Você é o cara que gera resíduo? Você é o consumidor? E esse entendimento de que em qual posição você está, que aí você vai nortear o seu plano de gerenciamento de resíduos. Exato. E aí, inclusive, você vai buscar fomentos, vai buscar práticas adequadas para isso, mas ter noção que existe algo maior, né? Nós aqui, por exemplo, na Tempo, nós somos uma parte dessa cadeia, nós também geramos resíduos, né? E a gente também é uma forma de consultoria para auxiliar essa implementação e sendo uma chave, né? Então, a nossa parte é uma parte talvez mais de conhecimento, mas é parte da política, não deixa de ser parte da política. Exato. Então, aí a política também traz metas, né, que vão contribuir para a eliminação dos lixões. Isso é uma coisa que é difícil, muito difícil de ser implementada. A gente vê hoje uma enorme quantidade de lixões ainda abertos, mas existem metas aí para a eliminação desses lixões. Sim. E no artigo 9º, é um dos pontos principais aqui da política, né, que a política define a prioridade na gestão de resíduos, né? Que é não geração, a prioridade número 1, depois redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Existia antigamente uma definição que a gente falava que era a política dos 3 R's, né? Isso. Que a gente ficava só no meio dessa definição, né? Que era redução, reutilização e reciclagem. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz esses novos conceitos para a gente atuar. Antes da redução, a gente pode pensar em não gerar o resíduo, e não gerar, com certeza. Em ter formas da gente conseguir eliminar essa geração. E, além da reciclagem, a gente tem outros pontos importantes, né, depois da reciclagem, outros tipos de tratamento e a disposição final ambientalmente adequada disso. Isso é bem legal, porque quando a gente chegar lá na frente e ver a parte de implementação, né, no primeiro instante você pode implementar olhando para a reciclagem. Depois você vai
num outro momento você vai passar de novo pelo seu processo de gestão e você, poxa, eu consigo reutilizar mais do que reciclar, que bom. E de repente você já vai estar, eu consigo reduzir, de repente eu consigo não gerar esse resíduo, porque ele pode ter um outro aproveitamento, enfim, diversas outras ações que você pode ter em cima do resíduo, e eu acho bem legal essa questão que a gente traz. Um exemplo clássico, né, que a gente tem da não geração de resíduos é a pasta de dente, por exemplo. A pasta de dente, isso já foi abordado em muitas, na faculdade, depois da faculdade. A pasta de dente não tem necessidade nenhuma de vir dentro da caixinha. Né? Sim, se ela vier só o tubinho, com uma travinha ali na tampa, não precisa da caixinha. Então, é um ponto que a gente poderia, que os fabricantes poderiam atuar diretamente na não geração de resíduos, né? Sim, a revisão das embalagens. Porque a pasta de dente a gente abre e joga a caixinha fora, é um resíduo a mais que não precisaria ter gerado, né? Então, esse é um exemplo clássico, a gente consegue trazer outros exemplos também que a gente poderia não gerar o resíduo, né? Isso. Eu acho que a não geração também envolve um pouco sobre o padrão de consumo, né? Aí a gente tem que revisar se você iria comprar. E aí a gente tem um trabalho forte que as empresas podem fazer, que é de educar o consumidor. Exato. E aí essa educação do consumidor, a gente entra na não geração. No próximo slide, que a gente... Bacana. Então, aqui uma outra norma que tem alguns parâmetros importantes, né, para essas definições de resíduos sólidos, é a ABNT 10.004. Ela traz algumas definições para a gente que são as definições mais utilizadas, né? A parte da classificação, né? Então, a gente tem que sempre pensar, quando a gente olha para a classificação, é importantíssimo a gente saber o que é isso que a gente está mexendo, né? Quais são os impactos, né, que o resíduo pode gerar? O papel tem um impacto diferente de uma seringa hospitalar, né? Então, essa classificação, a 10.004 faz isso muito bem. Ela traz umas macro classificações, né, que são separadas em dois grupos, e dentro desses dois outros subgrupos, né, que os resíduos perigosos, eles são resíduos que têm essa característica de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. E aí entram esses, né? Isso, aí entram esses, entra a seringa, entra resíduo radioativo, entra resíduo químico, né? Produto químico, lâmpada. De produção mesmo, né? De processos químicos, lodo, toda essa parte. Então, tem muita gente que deve estar pensando assim, eu só gero resíduo de escritório, tranquilo. Se você tem uma lâmpada fluorescente, né? A lâmpada tem mercúrio dentro, isso é um resíduo perigoso. Então, a gente precisa ficar atento nessas definições, né? Isso, a pilha do ar-condicionado. Isso. Então, e na classe B, né, na classe 2, desculpa, os resíduos não perigosos são divididos em duas classificações também. São os resíduos não inertes, que são os que se solubilizam em contato com a água, e os resíduos inertes, que não têm nenhuma das suas partes solubilizadas, né? Isso, aí a gente entra nos não inertes, aqueles que ainda podem passar pela reciclagem, né? Isso. São aqueles de plástico, né? Ele ainda tem uma solubilidade, mas não é tanto. E os inertes que acabam sendo de demolição mesmo, né? Principalmente na construção civil. Exato. Inertes. Legal. Outra lei, outra resolução que a gente quis trazer aqui para vocês, porque a gente acha que os resíduos de construção civil são os que têm maior volume hoje. Como a construção civil, a gente estava conversando antes, né? É um dos carros-chefes aí da nossa economia, né? Aqui no Brasil. Esses resíduos são resíduos que constantemente a gente vê problemas de gestão, descarte incorreto. Então, a gente trouxe aqui um exemplo de uma norma para vocês, que é específica para resíduos da construção civil. Existem outras diversas normas, né? Para cada tipo de resíduo, você vai ter uma CONAMA específica, pilhas, você vai ter a 401, a gente achou por bem que a de construção civil seria uma boa para a gente. Uns exemplos para vocês, que a gente acha que pode ser uma das maiores demandas, né, de não saber o que fazer com os resíduos da construção civil, porque isso aqui, inclusive, se enquadra, se você fizer uma reforma na sua casa, você já precisa atender essa resolução do CONAMA, né? Então, ela traz resíduos provenientes da construção civil, reformas, reparos e demolições,
e tem mais outras 4 classificações específicas para construção civil, né? Os resíduos classe A são os resíduos reutilizáveis como agregados. Então, se a gente faz uma demolição, tem uma demolição ali tem concreto, pedaço de concreto, pedaço de tijolo, pode ser agregado de novo, né, no processo produtivo da construção civil. Resíduos classe B são os resíduos recicláveis para outras destinações, então são os resíduos comuns. Classe C são os resíduos para os quais não foi definida uma reciclagem ainda, a gente não consegue reciclar. Antes o gesso aparecia na classe C, mas hoje não aparece mais. E classe D são os resíduos perigosos, oriundos do processo de construção, que são tintas, vernizes, produtos... Óleos, né? Óleos, produtos de agregado de concreto, né? Então, aqui, a CONAMA 307, ela traz também a mesma definição da política de resíduos sólidos, no sentido de não geração de resíduos, depois reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos e disposição final, tá? E tem uma definição legal que os resíduos da construção civil, uma determinação, né? Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de bota fora ou em costas e corpos d'água. Então, os resíduos de construção civil, se tiver rejeitos da construção civil, eles devem ser dispostos em aterros específicos para eles. Vamos parar um pouquinho, dar uma olhada nas perguntas aqui, né? Tem bastante pergunta aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Se vocês tiverem dúvida, mandam para a gente aqui. A gente vai ver, vai dar uma olhada agora. Vamos falar daqui a pouquinho, no final da apresentação também. Vocês estão nos ouvindo, pessoal? Tá tudo certo? A Aline falou que a rede está um pouquinho baixo, né? Vou falar um pouquinho mais alto aqui, pessoal. Legal. A gente está recebendo várias perguntas sobre o que fazer com o resíduo, né? Classe 1, classe 2, lâmpadas, quando não tem destinação. Isso é um tema polêmico, né? Alguns a gente ainda vai ter que... A cadeia ainda necessita ajustar as questões econômicas, né? Porque muitas vezes a gente tem a destinação, mas às vezes elas são pagas, e aí fazer uma adequação, isso também está previsto numa implementação da 14.000, no seu plano de investimento, para atender os requisitos legais. Muitas vezes você ainda vai ter que contratar uma empresa para fazer o tratamento adequado, né? E hoje, Ivanildo, o Ivanildo, pessoal, perguntou o que fazer com os resíduos classe 1. Imagina, Ivanildo, que sejam resíduos mais simples, né? Vocês estão falando, como lâmpadas, pilhas, baterias. Hoje existe, pessoal, exatamente pontos que fazem essa logística reversa. Então, tem uma rede de supermercado, eu não posso falar o nome, mas é um morro do Rio de Janeiro ali, que tem ali pontos para você depositar os resíduos. Então, para você levar a sua lâmpada ali, para você levar a sua pilha, e eles se encarregam de devolver isso para os fabricantes. Tem municípios, a gente está aqui em Campinas, né, interior de São Paulo, aqui a gente vê pontos de coleta, então a própria prefeitura disponibiliza alguns pontos de coleta para esses resíduos. Eu acho que aí a gente entra num outro ponto também, que é sobre a quantidade, né? Quando chega uma quantidade de resíduos, qual é a quantidade de lâmpadas que você tem, né? Se você vai poder descartar, né, nesses pontos que são ótimos, e aí, ou também, se você vai poder contratar alguns serviços que estão disponíveis, depois a gente pode até mandar para você, Ivanildo, algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho e recolhem esse tipo de resíduo, e às vezes tem um custo agregado junto com isso, como a destinação de pilhas, principalmente resíduo perigoso, né? Mas tem bastante empresas, assim, tipo farmácias, bancos, hoje a gente consegue encontrar bastante que deposite aqui sua pilha, seu celular usado, bateria, né? Então, várias empresas têm hoje essa possibilidade. Fabiano disse que não entendeu a classificação 2 da INBR 10.004. Fabiano, é o seguinte, a classificação 2, os resíduos de classe 2, são aqueles resíduos que não apresentam aqueles 5 pontos que a gente falou, né? De patogenicidade, reatividade, corrosividade, inflamabilidade. Então, os resíduos é o que a gente chama de resíduos não perigosos, tá? Que eles não apresentam aquela classificação. Depois a gente vai passar para vocês essa apresentação, pessoal,
e aí vocês vão poder estudar com mais calma. Um pouquinho mais para frente também a gente fala um pouquinho mais sobre essa classificação durante a implementação. Isso, exato. Tá? Pessoal aqui falando, está ouvindo bem. Tem uma questão de resíduos de laboratório, já neutralizados, aí a gente tem que passar por uma avaliação desse resíduo também, que a classificação pede, a 10.004 pede. Para laboratório específico, tem uma resolução de descarte de efluente, aí você consegue dar uma analisada na qualidade desse efluente, quais são os compostos que ele tem. Geralmente gera um lodo, esse lodo não pode ser descartado em qualquer lugar, então esse lodo tem que ser encaminhado para um tratamento industrial mesmo. E essa pergunta, Fábio, pessoal, o Fábio perguntou qual que é a melhor forma de descartar resíduos de laboratório quando já neutralizados, devido às análises. Cada lugar, cada cidade, cada estado vai ter definições específicas para isso. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente precisa consultar a CETESB para ver qual que é a melhor destinação que a CETESB nos orienta, né? Então, é difícil a gente falar aqui disso, porque tem muitas especificidades nesse assunto, né? Mas, a grosso modo, se o resíduo está neutralizado, está descontaminado, aí essa definição de descontaminado é muito crítica, né? O que é estar descontaminado? Mas se estiver descontaminado, ele passa a se tornar um resíduo comum. Então, um plástico, né, uma vasilha de plástico, se descontaminada, ela passa a se tornar um resíduo de plástico, né? Mas isso é bem delicado, isso, né? Bem delicado. Tem outras perguntas aqui. A Beatriz está perguntando se a gente pode considerar refis de uma forma de redução de resíduos, por exemplo. Sim, perfeitamente, né? Porque a gente está, geralmente o refil, né? A gente tem uma embalagem maior, que a gente vai usar, que é a embalagem padrão, e o refil ele vem numa embalagem com menos plástico, né? Se você fizer aí uma análise de ciclo de vida desse produto, com certeza o refil vai ter um impacto ambiental menor do que a primeira embalagem, né? Desde que as pessoas conservem a primeira embalagem, né? Ou senão acabam continuando comprando. Exato. A Cíntia perguntou, precisamos realizar um inventário de todos os tipos de resíduo ou apenas de classe 1? Cíntia, aí novamente é a mesma resposta que a gente deu para o Fabiano, dependendo da sua localidade, né, do que o órgão ambiental do seu estado, do seu município determina, aí a gente precisa ou classificar só os resíduos comuns ou... Eu acho que aqui a gente pode falar de uma questão muito importante, que eu e o Rafael estava conversando sobre como a implementação da gestão de resíduos numa empresa pode tornar o ambiente consciente, né? Então, de repente, você tem o resíduo classe 1, que é o perigoso, que é por norma, mas você também tem o resíduo do seu escritório, que é papel, plástico. Você implementando uma gestão de resíduos na sua empresa, porque o seu funcionário passe a separar ali no dia a dia dele o resíduo e enviar para uma cooperativa ou para qualquer outra destinação, isso vai internalizar nele uma preocupação ambiental. De repente, quando ele estiver na casa dele, ele vai lembrar disso, e aí, de uma maneira, a gente vai mobilizando pelo social e pela empresa ações maiores de governantes e do município. Então, a gente pode pensar, eu só gero resíduo perigoso, não vou tratar dos resíduos administrativos. Não, trate tudo junto. Trate de uma maneira sistêmica, né? Uma visão integrada desse resíduo, e aí você categoriza ele. Você por resíduo perigoso e aqueles não perigosos. E como você vai tratar cada um deles, e sendo um agente, efetivamente, de mudança, né? Sim. Seguindo aqui, a Fabiane perguntou, a gente tem mais 24 perguntas aqui, a gente vai ter que pular, pessoal, senão a gente não consegue terminar na hora, tá? Vou responder a última pergunta, que é uma pergunta legal da Fabiane. Ela perguntou, ela disse que na empresa dela, o pessoal descarta nessa rede de supermercados. E para a auditoria, como que isso é abordado, como que isso é avaliado na auditoria, né? Então, na auditoria, a gente precisa, Fabiane, a gente precisa evidenciar que isso acontece. Então, o que a gente tem visto na prática é até fotos, né, registro fotográfico, da gente deixando os resíduos lá, isso tem sido aceito na auditoria. Acho que também a questão do próprio receptor
dizer o que ele faz com aquele resíduo, né? Você pode pedir para o receptor, olha, qual é a destinação, você tem um laudo, porque eles com certeza vão ter um laudo dizendo para onde eles mandam, né? Porque a auditoria vai estar preocupada de qual é a questão final. O final onde está indo, né? Ali o ponto de coleta é um intermediário. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de dicas, né? Vamos trazer um pouquinho da prática que a gente tem visto, né, para a gestão de resíduos e como que a gente pode ajudar vocês a ter essa gestão de resíduos. Isso. É bem legal essa imagem, ela traz bastante coisa para a gente, é de uma professora, uma doutora da Unicamp, e a gente consegue observar aí o ciclo de vida, né? Desde a extração da matéria-prima até a exposição final, até chegar lá no aterro ou qualquer outra destinação. E é legal falar das etapas, de como elas estão relacionadas. Isso que a gente conversou sobre o ciclo de vida do resíduo. Até determinado período, até o reuso e a recuperação, a gente vai estar falando de etapas que estão totalmente ligadas à prevenção de resíduos, né? Até essa linha tracejada aí, né, tem essa marca aí, dividindo o que a gente fala antes da geração de resíduos e o que é. Então tem bastante coisa que a gente pode falar na não geração, na reutilização, né, antes de chegar no gerenciamento. Então é importante a gente, ou como produtores, ou como administradores de escritórios, onde a gente está localizado e como a gente pode atuar. Você pode atuar na fonte, então na extração a gente está fazendo uma redução na fonte. Na parte de consumo, a gente vai estar fazendo um consumo responsável e todas as etapas estão relacionadas à prevenção de resíduos, que é melhor do que a gente... O ideal é a gente sempre trabalhar antes da linha tracejada, né? Porque a gente está evitando gerar os resíduos, né? Isso. E aí, depois disso, aí a gente entra em toda a parte do gerenciamento, que acredito que hoje, na nossa realidade brasileira, a gente está, infelizmente, mais para o lado do corretivo, né? Mas é sempre pensar que a gente pode vir para o outro lado, sempre na prevenção. Prevenção, exatamente. E como que a gente vai atuar na prevenção, então? A prevenção, a gente acha que... Na prevenção, a gente tem que olhar... fica mais na cadeia do produtor, né? Mas quando a gente está no nosso dia a dia, a gente tem que sempre pensar na origem do resíduo e unir isso ao tratamento e disposição, que é essa nossa atual realidade, para que a gente possa ter uma visão integrada da gestão de resíduos, né? Legal. O que vocês viram ali, né? Não sei se vocês deu tempo de reparar, mas a reciclagem e a reutilização está do lado da prevenção. Então, isso eu acho que é onde a gente mais consegue atuar na prática, né? Uma coisa simples, a gente usar rascunho, ao invés de pegar uma folha nova, usar rascunho. Isso a gente está atuando na prevenção. Então, à medida da realidade da empresa, né, de acordo com a realidade da empresa, a gente utilizar rascunho passa a ser uma coisa bem significativa, né? Sim, ser um escritório de contabilidade, por exemplo, que usa... Então, por isso que a gente tem que trazer para a realidade das empresas, né, para a gente conseguir ver qual que é a melhor atuação que a gente pode ter nesse sentido, né? Isso. E aí a gente, olhando para o plano aí de gestão de resíduos na empresa, a gente tem que olhar para 4 macroetapas, né, Rafael? Que é muito semelhante ao PDCA, PDCA, que é o diagnóstico, implementar o sistema de coleta, fazer um monitoramento e melhoria. E esse é o nosso dia a dia, como gestão de qualidade, como gestão da 14.000. Exatamente. O PDCA é um ciclo, né, que a gente utiliza para várias normas, é uma metodologia bem concreta já, né, que ela diz que a gente precisa planejar, atuar, verificar e propor melhorias, né, para o nosso sistema de gestão. Então, para aqui a gente trazendo, agora você precisa pensar na realidade da sua empresa, né? Isso. A gente precisa, em primeiro lugar, para a gente ter uma gestão de resíduos eficiente, fazer um diagnóstico, entender qual que é o resíduo que a empresa gera. Isso. Né? Então, às vezes a gente gera resíduo perigoso e não sabia, ou gera resíduo que não pode ser reciclado, que vai virar um rejeito. De repente você tem uma outra solução, né? Ou existe uma coisa que a gente pode reutilizar e não sabia. Então, o principal ponto dessa análise é realmente saber o que você gera de resíduo. Entender a realidade, né? Exato. Aí vamos entrar um pouquinho no contexto desse diagnóstico. Que aí a gente vai tratar de questões
que a gente já viu ali nas especificações da norma, que é a origem desse resíduo, se ele tem uma característica mais doméstica, se ele é de serviço de saúde, se é de construção e demolição, se é de capina, se é de aeroporto, ferroviário, agrícola. A origem é importante, faz parte desses diagnósticos, né? A quantidade que você gera também, porque aí isso vai afetar o seu planejamento de investimento, o quanto você vai trabalhar em cima disso, e a frequência, né? Se ele é um passivo, às vezes você já tem um passivo na sua empresa e você precisa dar uma destinação para esse passivo, e aí você vai ter que atuar efetivamente até em desenvolvimento de novas tecnologias, ou se ele é um resíduo gerado com frequência, todo mês no seu escritório. E aí acho que tiveram dúvidas sobre a classificação de resíduos, né? É importante aí você fazer toda a classificação de resíduos de acordo com a 10.004, que entrou o classe 1, que aí você tem laboratórios específicos que fazem essa análise de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, e aí você vai conseguir determinar, de repente, se no seu resíduo tem metais pesados e todos os problemas que isso pode acarretar. Lembrando da 14.000, né, que é um levantamento de aspectos e impactos. Exatamente. E aí, então, o pessoal ficou com dúvida, né? Aí tem exemplos práticos daquela classificação que a gente falou da 10.004. Então, é importante, o primeiro ponto é saber qual que é o seu resíduo gerado, né? Isso. E aí, outra parte, né, é entender quem são os interessados desse seu resíduo, porque hoje, com a política, a gente tem uma movimentação de mercado, tem uma movimentação de governo, de cooperativas, estão todos interessados e muitas vezes você, como empresa, pode se enquadrar ali como achar um parceiro que recebe o seu resíduo, se tem uma bolsa de resíduos que você pode negociar. Vocês lembram que a gente falou da responsabilidade compartilhada, né? Então, da responsabilidade pela geração de resíduos, por essa cadeia, né? É importante, é importante. E aí os acordos setoriais que estão ocorrendo de acordo com esse resíduo plástico, resíduo de embalagem, está ocorrendo uma movimentação no mercado sobre esses acordos setoriais, os responsáveis por isso, pilhas, eletroeletrônicos, a gente acabou falando, mas os eletroeletrônicos entram aí também como resíduo, o seu computador, ele é parte, celulares, pilhas, baterias. E aí no diagnóstico você também vai olhar a viabilidade econômica disso, que é importante, e muitas vezes esse resíduo, né, pode entrar como um fluxo de caixa. Você acha que ele não tinha valor, de repente ele tem valor no mercado porque ele é dinâmico. Tem empresas hoje que fazem a coleta de resíduo porque tem um retorno financeiro com isso, né? Então, tem empresas hoje que nem cobram para retirar o resíduo da sua empresa, porque lá na frente ela vai ter um retorno depois da segregação, né? Dela, né? Na venda do resíduo, na venda dos materiais separados. Acho que o maior exemplo que a gente tem disso são as latas de alumínio, né? O mercado movimentou. Hoje a gente não encontra lata na rua, né? Todo mundo desesperado por lata, mas por quê? A empresa achou um caminho econômico para trazer isso. É muito mais barato você reciclar alumínio do que você fazer extração de todo o minério e fazer toda a energia que vai fazer isso. Né? E aí, nesse planejamento, você considera a infraestrutura também, e aí já define métricas. Temos que medir, porque isso que vai nos dar também algumas... É legal a gente falar, eu vou voltar um slide aqui, quando a gente falava do planejamento, quando a gente fala ali do monitoramento, existe uma frase básica que diz que a gente não consegue melhorar porque a gente não consegue medir. Então, por isso que é a importância da gente medir. Se a gente, a partir do momento que a gente consegue, que a gente começa a medir indicadores, resultados, aí que a gente vai identificar pontos de melhoria, pontos de ganho, pontos de diminuição de geração de resíduos. E é importante, né, que no planejamento já sejam definidas essas métricas. Claro que elas podem ser revistas, mas no planejamento você já está de olho em quais vão ser as métricas que você vai utilizar para a implementação do seu plano de gestão de resíduos. Isso aí. Aí a implementação a gente entra com mão na obra mesmo, do que vamos fazer. Se você tem necessidade de fazer a adequação de infraestrutura, de resíduos, onde você vai colocar ajuste de lixeira, verificar o local de estocagem, que é importante, ter os requisitos, né, abrigo dos intempéries. Isso que é o legal do planejamento, né? Voltando um pouquinho lá no planejamento, a gente vai, lá no diagnóstico, eu vou dizer,
eu gero resíduo perigoso, resíduo de plástico, resíduo de papel e resíduo da construção civil. Então, espera aí, eu preciso, aí entrando no planejamento, eu preciso ter uma disposição, uma destinação ali específica para cada um. A gente não pode misturar isso. Então, já entra no planejamento, que a gente vai definir a infraestrutura necessária para isso. Então, o mais clássico hoje são as lixeiras coloridas, né? Para a gente fazer a coleta seletiva. Mas aí, dependendo da realidade de cada empresa, a gente vai definir qual que é a infraestrutura necessária para essa segregação. E aí o treinamento também, que é extremamente importante, isso em qualquer implementação, e essa específica, você precisa ter treinamento das pessoas envolvidas. A pessoa que vai coletar o lixo precisa estar treinada, ela precisa entender o porquê que a gente está fazendo isso, e principalmente o porquê, que é o que vai sensibilizar a pessoa. Por que eu tenho que separar isso disso? Ter a percepção que lá no final isso vai ter um ganho para todo mundo, né? E aí acho que as pessoas ficam mais engajadas e trabalham de forma coerente, e principalmente para resíduos perigosos, né? Porque aí você vai ter a necessidade de EPI, você vai ter luva, você vai ter óculos, e por que é importante isso? Né? Para gestão cada resíduo. A gente não pode esquecer da questão do transporte, né? É muito importante a movimentação dos resíduos, né? Quando a gente fala, existem hoje legislações específicas para a movimentação, para as empresas que fazem o transporte de resíduos. Tem hoje o CADRE, né? Aqui em São Paulo, da CETESB, o CADRE, que é o certificado para transporte de resíduos de interesse ambiental, que são os resíduos perigosos, resíduos industriais. O MTR entra ali naquela parte que a gente falou do compartilhamento da responsabilidade, né? E a empresa geradora, a empresa transportadora e a empresa do destino final, ali precisam ter conhecimento, precisam ter registro do que foi movimentado, do que foi transportado, né? E outro fator é a comunicação, gente. Comunicação é tudo nessa vida, né? Comunicação com os colaboradores da empresa, como que vai ser feita essa comunicação, né? O treinamento é importante, mas como alimentar essa relação para que eles tenham visibilidade de quanto o trabalho deles, porque todos são responsáveis, está tendo efeito. Então, você vai mostrar o que você está medindo, para onde está indo, como que é, e não podemos esquecer essa questão. É importante, né? A gente que está no dia a dia lidando com a implementação do sistema de gestão ambiental da ISO 14001, a gente sempre tenta ressaltar para os nossos clientes e mostrar a importância da comunicação, do envolvimento, de passar para os colaboradores da empresa o que eles precisam fazer, qual que é o resultado do que eles estão fazendo, que são formas da gente engajar todas as pessoas da empresa a terem essa conscientização, né, esse pensamento, pensamento de dono, né, que a gente fala, que é o pensamento de trazer resultados para a empresa e perceber que não está trazendo resultados só para a empresa, mas para a sociedade. Né? Com certeza. A gente está... Aí a gente não tinha aparecido esse tópico, mas é exatamente o que a gente falou, o engajamento de todos e da outra direção, porque a gente sabe que quando as sistemáticas e os pensamentos começam de cima para baixo, o engajamento é maior. É maior. A alta direção tem que estar comprometida também com o sistema implementado, né? Exato. E aí a gente acaba entrando na questão realmente do monitoramento e melhoria, que é coletar os indicadores do processo, fazer uma análise crítica deles e a propostas de melhoria. Isso. Que é o PDCA, chamado aí nas normas. Aqui é o que a gente falou lá do PDCA, né? Esse ciclo que a gente falou que é um ciclo bem concreto, né? Bem de conhecimento de muita gente. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho aqui de uma forma da gente controlar, da gente fazer isso que a gente falou, né? Para não ficar só no teórico. A gente vai mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente tem para essa classificação de resíduos, né? Então, uma delas, que aqui a gente está falando da parte... Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela, acho que não. Um minutinho, pessoal, que a gente vai compartilhar com vocês o nosso formulário que a gente utiliza na implementação da 14.000. Aqui a gente está falando da parte do diagnóstico. Lembra que a gente começou pelo diagnóstico?
aqui a gente está falando em entender quais são os serviços que a gente gera. Então, a gente pode ter planilhas assim, planilha Excel, software, hoje tem várias opções, mas isso é um exemplo de como que a gente pode conhecer os nossos resíduos, né? Resíduo é papel, é classe 2, necessita de ficha de emergência? Não, né? De algum ponto específico, né? Qual que é a forma de acondicionamento? Vai ficar na lixeira azul, que é de papel. Forma de manuseio, manual, não tem, precisa usar óculos, precisa usar luva. Exato. Isso são pontos que a gente foi levantando, né, ao longo da consultoria, pontos importantes para essa identificação inicial, né, dos resíduos. Depois, quando a gente fala de quantificação, é um exemplo que a gente pode utilizar aqui, que a gente vai passar um outro exemplo também, mas esse é um exemplo que a gente pode usar para a gestão de resíduos. Na prática, né? Então, quando que foi gerado, quando que a gente define lá no planejamento, mensalmente eu vou quantificar os resíduos gerados. Então, esse mês foi gerado tantos quilos de papel, qual que é o destino provisório, qual que é o destino final. O controle do transporte, quem foi o responsável por isso, né? Se você tem uma MTR, que é a movimentação desse resíduo, o número dela para você ter rastreabilidade no seu sistema de implementação, tanto de resíduos como de gestão, né? Se você já tem a 14 mil ou a 9 mil, você consegue já ter tudo isso registradinho. E a gente tem também, no monitoramento, essa planilha aqui, que ela é bem didática, e aí você coloca aí, eu gero um resíduo no processo administrativo, é um resíduo de papel, eu faço uma pesagem direta nele, eu tenho uma meta eu vou gerar até 100 quilos, né? Define a periodicidade, né? Por mês, a meta é gerar no máximo 100 quilos, então, e a gente tem gráficos aqui também, isso aí você pode criar aí, que a gente vai acompanhando, a gente consegue, a geração de plástico está diminuindo, aumentou, o que aconteceu nesse mês, né? O que a gente consegue alterar. O importante, independente de borra de tratamento químico. O importante, independente da forma como você vai monitorar, é saber quais os resíduos que você está gerando, porque é aquilo que a gente falou, né? Sem a medição, a gente não consegue melhorar, não consegue saber qual que é a situação da empresa para propor novas práticas, né? E importante, e como a gente viu na política, que cada vez que a gente passar por esse ciclo de implementação, né, desse ciclo de PDCA, planejamento, de fazer, de checar e agir, que a gente consiga olhar os princípios do plano. Se no primeiro instante eu passei por aí, fiz só uma reciclagem, será que se eu monitorar, consigo reduzir nesse meu monitoramento? Aqui eu coletei 100, no mês que vem eu consigo coletar só 90, eu consigo coletar, de repente, você vai melhorando as ações da sua empresa e você vai diminuindo essa quantidade de resíduos até a gente chegar na nova geração, quem sabe? E isso o PDCA e esse plano, né, de gerenciamento de resíduos, ambos são ciclos contínuos, que não acabam, né? Então, a gente não pode identificar, fazer o diagnóstico, planejamento, propor a ação ali e pronto, acabou. Eu vou ficar nisso, diminuir em 10% a geração de resíduo e acabou. Coisa, a gente precisa ter uma análise, por isso que esse ciclo, né, a imagem desse ciclo não tem fim, né? É um círculo e não tem fim. Então, depois que a gente fez a ligação, verificou a ação que foi feita, a gente vai ter um novo planejamento. Tá bom, legal, consegui reduzir 10% aqui no meu resíduo, tá bacana, mas será que, e esses outros 90%, será que tem mais alguma coisa que eu consiga fazer aqui? Posso mudar o meu processo, Posso mudar para gerar menos? Então, isso é muito importante deixar claro, isso que precisa ser uma análise contínua, né? Pode parar. Isso, e aí a gente cada vez mais vai chegando mais na prevenção e menos na questão de ter que efetivamente fazer a destinação. Exato. Vamos ver mais algumas perguntas aqui, pessoal. O importante a gente tem um ponto que bastante gente pode estar pensando, né? Que é uma realidade que a gente recebe dos nossos clientes, que é o seguinte: eu não estou, os nossos clientes falam, né? Eu não estou, só um minuto.
Os nossos clientes falam, né, geralmente, eu faço aqui a coleta seletiva aqui na minha empresa, mas eu sei que depois a prefeitura vai deixar tudo junto ali, vai misturar tudo de novo, então não adianta fazer, eu não vou fazer. A gente precisa mudar esse mindset no sentido de pensar que a empresa, ou que você na sua casa, você tem influência sobre outras pessoas, sobre outras famílias, sobre outras empresas, sobre, principalmente quando a gente está falando de empresa, tem uma influência mais forte ali sobre a comunidade, né? Então, essa questão de começar por nós não pode ser uma questão utópica, né? A gente vê hoje que empresas que começam isso conseguem, de fato, influenciar outras pessoas, né? Tem uma força que vem do próprio mercado, né? Se a gente exige, a gente mobiliza, a gente passa a ser um agente ambiental também, né? Todos nós, ou como seres, ou como empresa, como instituições, somos entidades ambientais também. E movimentar isso é um caminho que a gente vai tornando a empresa melhor, o sistema melhor, o gerenciamento melhor, sempre melhor, né? Essa influência, por exemplo, dessa rede de supermercados que a gente falou, é uma coisa clara disso. Ele se propôs a receber ali os resíduos perigosos para ele fazer a destinação. Isso gera um impacto em todo o entorno, porque a pessoa que estava ali na casa dela, que tem 2 pilhas ali a cada 6 meses que ela troca, fala, pô, eu não sei o que fazer. Mas se essa pessoa pegar isso e jogar fora, isso cair num corpo d'água ou cair num aterro não tão bem controlado, isso pode gerar um impacto grande, um impacto ambiental grande, né? Então, essa pessoa foi influenciada pela ação dessa empresa, vai lá e colocar as 2 pilhinhas ali. E aí a gente começa a criar esse movimento, né? E atendendo essa política que a gente deseja implementar no nosso país. Tornando um país melhor também, né? Então, se você, por exemplo, na sua empresa, fala assim, pô, como que eu vou fazer isso e tal, é uma opção, né? Você fala assim, ó, gente, aqui do meu bairro aqui nessa empresa agora, tem uma caixinha aqui para a gente colocar as pilhas, para vocês poderem trazer as lâmpadas, a gente manda para um local, para uma destinação correta. Isso é um negócio que tem um impacto imensurável, né? E aí a gente consegue mensurar esse impacto na sociedade. E acho que boa parte dos aspectos ambientais são subjetivos, né? A gente não consegue determinar quanto você está impactando com uma determinada ação, mas você consegue observar o comportamento das pessoas, e aí, com o tempo vai passando, a gente cai mais na prevenção, a pessoa sabe que ali é o. E tem outra questão também que a gente não chegou a falar, que é a questão do marketing verde, né? Dependendo como você faz isso, você também está colaborando com o desenvolvimento da sua empresa, de ser ambientalmente adequada e também trazendo novos... De empresas e pessoas que estejam preocupadas com isso, passam a notar sua empresa, né? Falam, pô, esse cara aí é legal, cara. Acho que esse cara tá fazendo coisa legal. Eu vou comprar aqui ao invés de comprar com outro que eu não sei o que faz com isso, né? Então é bem legal. Enquanto a gente lê mais algumas perguntas aqui, eu vou lançar para vocês um outro questionário. Vou lançar para vocês um outro questionário sobre qual que é a geração, o tipo de resíduo que vocês geram. Tá? Para a gente saber, ter uma ideia, até para a gente se embasar para fazer próximas conversas, próximos webinars, né? A nossa ideia é ter um próximo webinar tratando de resíduos da construção civil, da CRICONAMA 307, eu acho que seria bem legal, né, devido à demanda aí dessa geração e o impacto que tem. Seria bom a gente conhecer um pouquinho mais de vocês com isso também, né? Não sei se está fazendo sentido para vocês, tudo isso que a gente está conversando, né? Se está agregando conhecimento para vocês também, se puderem dar um retorno sobre isso. Se faz sentido todo o que a gente falou, ciclo PDCA, sobre geração, pacificação. É difícil a gente falar, a gente tem aqui um tempo estipulado, né, de 1 hora, que a gente precisa falar disso em 1 hora, então, às vezes ficou muito resumido, vocês podem falar para a gente, gente, fala um pouquinho mais sobre esse tipo de resíduo, traz num próximo webinar, porque em 1 hora é difícil da gente abordar tudo que vai a gente pode falar disso, né, de gestão de resíduos.
A gente está legal aqui, o pessoal está O respondendo. pessoal está perguntando se a gente vai disponibilizar o material e o vídeo. Sim, a gente vai disponibilizar, Gislaine, para todo mundo que se inscreveu no nosso webinar, tá? E depois, mais para a gente, fica disponível no YouTube, no YouTube da Templum também. Isso. Legal. Thaís gostaria muito de assistir o vídeo completo. Também a mesma coisa, Thaís, vai chegar para vocês, tá? Tem um pessoal... Anderson dizendo que gera resíduos classe 1 e classe 2. Legal, Anderson, porque aí já é o começo daquele diagnóstico que a gente falou, né? Não sei se você já tem uma gestão eficiente de resíduos, mas é o primeiro passo, é conhecer os resíduos que a gente gera para depois, então, para depois a gente conseguir propor essas melhorias. Legal. Tá? Pessoal, dá uma nota aí pra gente, escreve aí no chat o que vocês acharam de 1 a 10, se tá legal, se não tá, como que foi a abordagem desse assunto, o que vocês acham que a gente poderia melhorar. Isso é muito importante para a gente, porque a gente tem uma cultura forte, né, aqui na Templum de fazer esses webinars, então a gente procura sempre melhorar para trazer para vocês essas... Ou para trazer, né, os próximos temas, se quiserem deixar algumas recomendações de próximos temas. Exato, a gente aceita. Está super aberto, também, né? E aí a gente vem conversar com vocês, trazer um pouco de esse próprio webinar nosso agora foi de uma demanda que a gente percebeu, né, dos nossos clientes, com relação à dificuldade, dúvidas para a geração de resíduos. Tá? Então, vai falando para a gente a nota que vocês acham aí e o que a gente pode melhorar e próximos temas que a gente pode trazer. Aqui a maioria do pessoal disse que gera principalmente o resíduo comum de papel, né, de escritório. Para vocês que geram resíduo comum, não se deixem cair nesse pensamento de eu gero só um resíduo comum, não preciso gerenciar. Vamos gerenciar sim, vamos conscientizar o pessoal, é muito importante. Implementar o sistema, monitorar e fazer todo esse caminho. Exato. Mesmo como um resíduo comum é extremamente importante porque você alimenta a cadeia de resíduos que está envolvida, né? Legal. Pessoal. Bom, tem gente aqui que está falando, está pedindo para a gente se aprofundar mais. Mônica, a gente não consegue, em uma hora a gente não conseguiu se aprofundar muito. Mas passa para a gente o que você queria que a gente se aprofunde mais, que a gente tenta trazer no próximo webinar. Esse foi o nosso primeiro webinar sobre gestão de resíduos, né? Então a gente fez algo bem abrangente, a gente fez um pouquinho mais os conceitos, mas aí nos próximos a gente consegue... a ideia é a gente trazer agora de uma forma mais geral e manter vocês atentos, né? Porque em próximos webinars, a gente vai abordando pontos específicos, tá, pessoal? Legal? Então, vamos finalizar aqui. Espero que a gente tenha atendido as expectativas de vocês, tá? Quem quiser temas específicos, manda para a gente que a gente vai avaliar. A gente propõe para a gente novos assuntos que a gente possa tratar. E a gente ficou bem feliz com esse webinar, de poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento também, e acho que é isso, né? E assuntos que vocês quiserem, não só de gestão de resíduos, né? Outros assuntos relacionados a 14.001, meio ambiente, segurança do trabalho, pode falar para a gente que a gente vai tentando elaborar pontos nesse sentido, tá? Muito obrigada, pessoal. Deixa eu ver o que o André Matias falou, que gostaram da sugestão dele. O André Matias sugeriu próximo tema, maiores dificuldades encontradas na implementação e manutenção da ISO 9001, da 14.001, desculpa. André, show de bola, cara. Muito legal esse tema. A gente pode encaminhar para isso, tá? Vocês vão receber e-mail com convite, né? Então, acho que é um tema bem bacana, realmente, André, para a gente abordar aqui. Muito obrigada pela dica. Legal, o Fabiano está pedindo dica de certificação na ONA. Tem uma pessoa boa aqui, tem a Dani. A Dani conhece muita coisa, acho que ela pode trazer isso junto com a gente. Legal. E vocês vão ficar sabendo. Legal, pessoal. Obrigado, a gente está chegando a uma hora aqui. Nosso webinar, obrigado pela companhia de vocês e por vocês tirarem esse tempo, né, para estar aqui com a gente. Estamos à disposição, né? Vocês têm nossos e-mails, se tiverem dúvidas com relação ao tema, com
outras dúvidas, podem mandar e-mail para a gente, que a gente está aberto a ajudar vocês. Um abração, Legal? pessoal. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.